ex-ministro Bebiano declarou ultimamente que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, combinou a sua ida para o governo ainda antes da eleição, do primeiro turno da eleição. Senhor presidente, até em favor do ministro da Justiça, era necessário que houvesse uma convocação do Senado Federal, deste plenário, para que ele possa vir aqui se justificar ou se defender do que falou o ministro Bebiano. Isso é uma república. Nós não podemos tratar o Brasil como faz de conta, senhor presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal requisitou que fosse informado sobre quem do COAF, do Ministério Público Federal, acessou criminosamente o sigilo fiscal de alguns agentes políticos. O que é que faz o COAF e o que é que faz a Receita Federal? Manda um relatório de 600 mil contribuintes. Para quê? Para constranger o ministro, para intimidar o ministro. Senhor presidente, nós vamos ter que investigar essas coisas. Se o Supremo não conseguir investigar a Vaza Jato, nós vamos ter que fazer essa investigação aqui pelo Senado Federal. Não dá mais para que algumas pessoas que parecem integrar aqui no Senado uma bancada muda Supremo, ainda hoje os jornais informaram que eles entraram com uma nova proposta de emenda à Constituição que proíbe o Ministério Público, que dá direito ao Ministério Público de tomar qualquer investigativa na área, qualquer iniciativa na área da investigação e de acesso a contas, a sigilo fiscal, sem autorização judicial. Senhor presidente, isso é uma brincadeira. A América Latina está vivendo uma verdadeira convulsão. O Chile está com problemas, o Peru está com problemas, a Bolívia está com problemas, a Venezuela está com problemas, e essa gente aqui fica querendo apagar incêndio com gasolina. Hoje eu estava passando ali no corredor e ouvi o Major Olímpio fazer uma ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que amanhã, se não houver a decisão que ele espera, tem sim que entrar com o processo de impedimento do ministro. E, aliás, foi apoiado por alguns outros senadores. Ora, presidente, nós nunca vivemos esse estado de coisas aqui nesse parlamento. Nunca. Nunca. O Brasil é uma democracia constitucionalista, com separação de poderes. Nós não podemos permitir, eu digo nós, todos nós, inclusive eu, que essa gente continue todos os dias a intimidar, desafiar, a mentir sobre os outros poderes. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é do meu partido, ela designou a juíza Selma para ser a relatora de uma proposta de emenda à Constituição que autoriza, que obriga a prisão a partir da segunda instância. E a mídia, senhor presidente, eles mentem despudoradamente todos os dias, dizendo que o maior interessado nisso é senador e deputado. Ora, senhor presidente, deputado não tem nada a ver com segunda instância. Senador não tem nada a ver com segunda instância. Nós somos investigados e julgados por uma instância só. Mas até onde nós vamos nessa discussão? Essa proposta de emenda à Constituição é despudoradamente inconstitucional. Inconstitucional. O regimento estabelece que cabe a qualquer senador, ao presidente da comissão, arquivar qualquer proposta inconstitucional. Eu, quando presidente, eu consegui no Supremo Tribunal Federal uma decisão de que não pode haver controle da constitucionalidade durante a tramitação da matéria no parlamento. Eu me recuso a participar desse espetáculo. Eu hoje defendi esse ponto de vista na bancada do MDB. Eu me recuso,
Eu me recuso. E não vou tomar providências agora junto ao Supremo Tribunal Federal, porque lá atrás, repito, nós conseguimos uma decisão de que o controle da constitucionalidade é posterior à aprovação da matéria e não durante a sua tramitação. Mas isso é uma coisa flagrantemente institucional, inconstitucional. Botar para apreciá-la significa expor ao Congresso a essas narrativas que ninguém aguenta mais, porque nada de verdade há nelas. É só uma guerra de narrativa, de interpretação, para deixar o parlamento mal. Não dá mais, não dá mais. As pessoas... Presidente. Pela ordem, senhor presidente, que eu fui citado. Presidente. Senador Major Olímpio. Senhor presidente, em primeiro lugar... Ao novo vice-líder do governo, o senador Lucas Barreto. O Acre está com força aqui, presidente. É presidente da casa, vice-líder do governo. Amapá. Desculpa, Amapá. Eu espero que pare por aí, né? Com relação ao Amapá ganhar força, né, senador Randolfo, com todo respeito. Mas, presidente, eu quero usar o microfone apenas para uma breve consideração sobre a fala do senador Renan, porque eu fui testemunha ocular. Essa narrativa de que o ministro Sérgio Moro foi convidado antes do resultado das eleições é mentira. Eu sou testemunha ocular disso, não precisa convocar o ministro para ele vir aqui falar isso. O presidente Bolsonaro fez o convite ao então juiz Sérgio Moro na Barra da Tijuca após os... No mesmo dia em que fez o convite, houve a conversa e foi aceito o convite. Então, tentar construir uma narrativa, senador Renan, né, de que havia um conluio de Sérgio Moro com um candidato, mas o Bebiano, né, ele agora virou o comentarista preferido de algumas emissoras, porque ele fala o que algumas emissoras gostam que ele fale para atacar o governo. Não merece nenhuma credibilidade essa fala específica dele, porque eu estou falando, sou testemunho ocular. Isso simplesmente não aconteceu. O ministro aceitou o convite após o resultado das eleições. Eu queria só me ater, presidente, a esse trecho da fala do senador Renan. Senador Alessandro Vieira. Davi. Obrigado, senhor presidente. Registrar de plano o respeito não só pelo senador Renan Calheiros, mas principalmente pelos alagoanos que colocaram legitimamente o senador Renan aqui. Mas é preciso deixar bastante claro que o que se pretende fazer com relação a ações inadequadas do Supremo Tribunal Federal é justamente levar transparência à apuração. Eu não posso pegar o microfone, subir à tribuna e exigir que ministro A dê explicação, ministro B dê explicação, e não permitir que, pelo contrário, o colegiado e o seu presidente, o ministro Dias Toffoli, também dê explicações. Ele vem adotando condutas absolutamente incompatíveis com o direito. Ele instaurou um inquérito absolutamente ilegal. Ele recusou o arquivamento solicitado pela Procuradoria-Geral da República. Arquivamento esse que sabemos nós que somos do direito é irrecusável. Ele vem persistindo e ele vem avançando numa escalada autoritária, não se sabe exatamente com que objetivo, mas se pode intuir, como fez o senador Espiridião Amin. Está se montando um conjunto de acervo de informações ilegal para uso claramente político. E isso não pode ser tolerado. A democracia exige transparência e firmeza da atuação dos três poderes, em equilíbrio. E para que isso aconteça, o Senado, e mais do que ninguém, Vossa Excelência sabe, pelo tempo que tem de casa e de presidência, tem os instrumentos, e apenas o Senado tem os instrumentos para fazer a apuração de conduta dos ministros do Supremo. Espiridião mencionou 5 pedidos, ou Olímpio, não, são mais de 40 pedidos de impeachment que estão engavetados nesse Senado. Mais de 40. Deste ano, se eu não estiver enganado, mais de uma dúzia. E que precisam ser trazidos a público porque ninguém está acima da lei. Eu não estou, Vossa Excelência não está, muito menos os ministros do Supremo. Feito de forma equilibrada, técnica, dentro do que a nossa Constituição reza. E ela reza que todos nós estamos debaixo da lei. Senador Iovisto. Senhor presidente, gostaria de esclarecer ao senador Renan Calheiros que quando fiz essa PEC número 5 e a protocolei, ela é número 5, senador, porque ela foi a 5ª dessa legislatura. Eu a protocolei em 14 de fevereiro. Em 14 de fevereiro desse ano, o senhor sabe que o entendimento do Supremo por 6-5 era a favor da prisão em segunda instância. Eu a fiz muito mais como uma homenagem a esse entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal nessa ocasião, do que qualquer outra coisa. Não havia por que eu me opor ao Supremo. Ele pensava exatamente como aquilo que eu estou entendendo que seja o pensamento correto para se interpretar.
Quero dizer, senador Renan Calheiros, que tomei todo o cuidado ao redigir essa PEC, até por não ser jurista. Eu sou economista, eu pouco sei do direito, mas eu consultei não só constitucionalistas famosos como o professor René Arialdotti, como consultei a nossa assessoria jurídica aqui do Senado, como consultei 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são meus amigos, e fiz essa consulta na qualidade de amigo e por isso não vou revelar os nomes. Todos eles me asseguraram que não há nenhuma inconstitucionalidade na PEC. Aceitamos moderadamente a sugestão do senador Marcos Rogério, que é do DEM, senhor presidente, que é do seu partido, e que acrescentou duas modificações que suavizam a PEC, que tornam a possibilidade de um pedido para a terceira instância para se cumprir a pena ainda em liberdade. Então ela não é uma PEC afrontosa, ela não é fruto de qualquer resposta ou desafio ao Supremo, muito pelo contrário, ela é uma homenagem àquele entendimento da época, como é uma homenagem hoje aos 5 que entenderam da mesma forma que entendiam antes. Não é legal, não é bom chamar aqueles que divergem da minha opinião de mentirosos ou de gente que não sabe o que está fazendo. Senador Renan, estamos todos aqui pelo voto dos nossos eleitores. O bonito da democracia é que o senhor coloca suas ideias, eu coloco as minhas, e vamos deixar que o colegiado decida. Vamos votar. Se eu perder, eu já perdi antes. O senhor defendeu, no caso das decisões monocráticas, sua tese foi vitoriosa, eu lhe parabenizei. Eu sou um democrata. Então, tudo que eu peço é que nós possamos votar essa PEC e dar uma satisfação ao povo, e dizer ao povo, olha, o Senado pensa assim, a maioria acha que não deve mexer. Está tudo bem, eu me conformo. Vou encerrar a votação. Senhor presidente. Senador Lazier. Presidente. Lazier já falou muito hoje sobre isso.